Beleza? Hoje a gente vai estar comentando aqui sobre planejamento. Já temos alguns vídeos aqui no canal sobre esse tema, mas a gente vai terminar aqui refazendo alguns e ampliando também a discussão a partir de agora sobre a questão do planejamento. Falar nesse vídeo sobre o planejamento de lá no Beabá mesmo, os tipos de planejamento, as modalidades e coisa desse tipo, para posteriormente a gente introduzir aí o planejamento nos mínimos detalhes, principalmente dentro do ambiente escolar, beleza? Então vamos lá. Quando a gente vai pegar aqui a questão do planejamento, isso aqui é um resumo mesmo, né? Aqui nessas linhas aqui tem ainda muita coisa a ser dita, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso a partir de agora, mas eu quero fazer um vídeo aqui introdutório mostrando exatamente um mapa mental da ideia do planejamento para talvez até o seu cérebro fixar um pouco melhor. Lembrando que todo esse conteúdo é direcionado mais para questão de concurso, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá então. Sobre o resumo do planejamento, a gente tem sobre o que seria um planejamento. Quando a gente vai para o campo da administração, a gente vê definições como, por exemplo, que planejar significa gerenciar recursos e prioridade de maneira organizada. Então, tem a questão de planejar como gerenciar recursos e prioridades. E isso feito de maneira organizada, né? Não desorganizada. Dentro dos tipos de planejamento, tratando-se de qualquer projeto, empresa, esse tipo de coisa, a gente tem tipos de planejamento. Por exemplo, a gente tem um planejamento chamado, isso aqui cai em concurso também para a área pedagógica, né? Isso aqui é mais na área da administração, mas esse modelo aqui a gente pode perceber em provas de concurso também para a área pedagógica, que seria um planejamento estratégico, chamado estratégico, né? Então, esse seria os tipos de planejamento. Tem o estratégico, o objetivo dele seria a longo prazo, tem um objetivo a longo prazo, e geralmente ele é feito, ele é desenvolvido, ele é pensado pela alta gestão da empresa, ou então o alto nível ali se fosse usar a questão do governo, o alto nível do governo, a gente poderia pensar na questão do MEC por aí, se fosse associado aí. A gente vai ver que esses tipos de planejamento, eles encontram uma ligação direta com a questão da escola, tá bom? E a gente vai estar comentando posteriormente sobre isso. O outro tipo de planejamento, então, o primeiro planejamento seria o estratégico, que é um planejamento a longo prazo. São aquelas águias que estão lá no topo, elas conseguem enxergar mais espaço, enxergar mais paisagem ali, e elas conseguem perceber, por aquele caminho, com certeza é melhor para a gente seguir com esse negócio, com essa empresa, com a educação, qualquer coisa que seja. São as grandes águias aí, né? Geralmente nesse projeto relacionado à empresa, no estratégico aqui, nesse planejamento estratégico, ele vem ali, vem embutido nele principalmente a questão da missão, também os valores e a visão da própria empresa, né, relacionada à empresa ali, aquela primeira impressão, beleza? Tem outro tipo de planejamento, que seria o segundo, que ele vai perdendo, se a gente pensar na figura de uma águia, ele vai perdendo posição, então ele vai descendo mais e vai ficando talvez mais prático aqui. Então tem o tático, né, que seria o objetivo dele a médio prazo, lembrando que o estratégico aqui seria a longo prazo, enquanto que o tático seria a médio prazo, né, o objetivo médio prazo. E ele vai dar um suporte ao primeiro tipo lá de planejamento, seria o estratégico. Ele vai dar suporte àquela visão que se teve lá de cima, né? Aquela visão que desceu lá de cima. Então ela vai ser distribuída, dividida em pedaços menores, né? E assim cada um vai fazer a sua função. É por isso que ela é de médio prazo. São ações de médio prazo que você vai estabelecendo ali para atingir o objetivo que você quer, que foi lá da questão do plano estratégico. Beleza? Então você tem o outro tipo de planejamento, que seria a ideia do planejamento que tem um objetivo mais curto. Então, um curto objetivo ali, às vezes uma ação de um dia, de uma semana, coisa desse tipo, um mês, dependendo do tamanho do projeto, né? Então pode ser um pouco mais, mas são microações ou micro divisões desse projeto maior, desse planejamento estratégico, que foi subdividido nesse tático, que foi ainda subdividido no operacional. É aqui exatamente onde as coisas que foram pensadas lá em cima pelas águias, elas ganham corpo, elas ganham vida, elas realmente são movimentadas. É aquilo que realmente se diz, né? É aqui onde se movimenta aquilo que foi pensado, se coloca em prática. E aí a gente vai ver, quando a gente estiver estudando sobre a questão da escola, que esses três tipos de planejamento, eles
a gente percebe eles no ambiente escolar, né? Essa hierarquia, esses comandos, essa divisão aí, a gente vai perceber. Bom, relacionado ao ambiente escolar, a gente tem alguns níveis de planejamento, né? A gente estava falando dos tipos lá em cima, de modo geral, em termos de administração. Agora a gente está falando no ambiente escolar, a gente tem níveis de planejamento, que seria o primeiro nível, teria o planejamento educacional, que é um planejamento que a gente associaria lá ao estratégico, de águia. A gente tem também outro nível de planejamento, que seria o planejamento curricular, que já seria alguma coisa associada ao tático aí. E a gente tem o terceiro nível aqui, que seria o planejamento de ensino, que aí já seria uma coisa mais operacional, mais mão na massa ali, né? E elas vão perdendo a altura por ser questão de nível, elas vão perdendo a altura se a gente lembrar dessa questão da águia que a gente comentou no início, tá bom? E aqui quando chega no planejamento de ensino, ele termina que é a mesma coisa de planejamento didático, cai muito em provas. A gente vai ver que esse planejamento de ensino, ele ainda se subdivide em tipos, né? Aí vai ver o que? Você tem um planejamento de curso, né? Por exemplo, ali você tem um curso que vai durar um ano. Então, aí depois você tem outra subdivisão que seria as unidades. Dentro daquele curso que vai durar um ano, você tem ali talvez, e poderia dividir em meses, né? Partes daquele curso, seriam unidades ali. Para elas vão sendo estudadas bimestralmente ou sei lá, cada mês. Então aí você tem uma divisão nesse sentido aqui. Quando a gente observa esses primeiros níveis aqui que a gente acabou falando, por exemplo, o educacional é um nível um pouco mais alto, já tem o curricular, que é também mais baixo, ele já é uma subdivisão, já vai dar um apoio para esse geralzão, e aí você tem o de ensino, que é bem mais baixo ainda. Esse do ensino, em relação à visão, esse do ensino ele vai se subdividir nesses tipos aqui, sendo o planejamento do curso, né? O planejamento das unidades didáticas aí, e o planejamento da aula. Então aqui está a nossa figura como professor, o planejamento da aula. Mas para que a gente vá planejar uma aula, a gente vai ver que a gente vem obedecendo um comando, uma cadeia que vem desde aqui, ó, do educacional lá de cima, aquela visão geral. Então essa visão geral ela é adaptada ali para a realidade dependendo do momento, mas esse planejamento da aula ele está diretamente ligado com aquele comando geral ali, beleza? Então era basicamente isso para dar um norte aqui sobre a questão do planejamento, e nas próximas a gente vai estar falando sobre mais sobre o planejamento aqui de forma um pouco mais exaustiva com os detalhes. Era só um vídeo básico mesmo para a gente ver a questão do mapa mental, do esqueleto sobre o planejamento, beleza? Se você gostou, deixa um comentário aí, né? Se quiser que eu continue esse assunto aqui, também a gente vai estar falando aí mais exaustivamente, beleza? Vai falar sobre o que é, mais uma vez, quais são os objetivos, quais são os níveis, e falar detalhadamente cada um dos níveis aí, ok? Até o próximo vídeo, valeu, se inscreva no canal, vê se você está ativo aí, a questão da notificação, e até o próximo vídeo, valeu, fui!